Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje são a Bíblia Sagrada, sua autoridade e importância contra as controvérsias do mundo. Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos. Meu Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor, teu Deus, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar as verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A primeira parte deste tema. Vamos lá. Assim, pois, foram as... Vamos começar com o verdadeiro sábado. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados com os céus e a terra e tudo o que neles há. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito, a formação do homem. Quer dizer, antes de ter Adão e Eva, olha só, não tinha ser humano nenhum. E fala que foi feito para os judeus o sábado. Quer dizer, olha a controvérsia. Vamos agora para o batismo de crianças. São as controvérsias, né, do mundo. E eu fiz cada tema aqui para vocês na palestra. De como que tem as passagens controvertidas, né? Vamos lá agora para o batismo de crianças. Gênesis capítulo 17, verso 12. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos de 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem na casa de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Exatamente, como a Igreja Católica, né, que fica batizando crianças pequenas. É errado. As crianças têm que crescerem, né, nasceram e têm que crescerem para saber o que é verdade e o que é mentira. Se deve andar na verdade ou se deve andar na mentira, no engano. E aí sim, eles serem batizados, mas primeiro tem que ter o conhecimento das coisas. Vamos agora para o tema: a unidade de Deus e a divindade de Cristo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Exatamente. Que só Deus é o nosso Criador e Salvador. Não outra divindade, é somente Deus. Vamos agora para o tema: o dia da crucificação. Mateus capítulo 12, verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Exatamente. Quer dizer, a simbologia que Jesus deixou aqui, que Jonas, né, ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, né, no estômago do peixe. E ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, por quê? No dia da crucificação. E os discípulos não entenderam, e as pessoas que estavam ao redor dele também não entenderam o que ele queria dizer, mas é que ele seria entregue e morto pela sociedade. E depois, durante esses 3 dias, ele ressuscitaria. Vamos agora com o tema alimentos impuros.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Palavras, né? As maldades, né, que saem da boca das pessoas, né? Aqui fala homem, mas se torna para homens e mulheres também. Ser humano, né? E palavras, né, que ficam palavras vãs, que ficam contaminando a alma da pessoa. Agora vamos com a passagem do primado de Pedro. Por isso que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus capítulo 16, verso 13. Que diz que através de Pedro, que todos os discípulos anunciavam o evangelho, mas Pedro era o principal ali, que era o cabeça de seguir pregando o evangelho. Dava poder para Pedro de curar as pessoas, como curou um paralítico, né, depois da ascensão de Jesus. Então, quer dizer, que ali ia ser construído a igreja de Cristo, a unção. Aí continua. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Falando de Jesus aqui. Aí, os versículos 15 e 16. E vocês perguntam: Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente. Simão Pedro reconheceu que aquele que estava com eles era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí continua, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, o filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, verso 19. Exatamente. Agora vamos com o tema: o fogo eterno. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim, para o fogo eterno, preparão para o diabo e seus anjos. Aqui nesse tema, serve para os dias de hoje, pelos anos que passaram e pelos dias de hoje. Pastores, esse tema é para pastores que ficam enganando, que ficam se envolvendo com políticas. E também que muitos não sabem, aqueles que estão em cima de púlpitos, propagando, gritando para as pessoas e dançando para as pessoas, como tem nas igrejas evangélicas, aquela barbúndia de pessoas dançando, de gritaria,
daquela festa, parece teatro, parece circo, as igrejas de hoje. Esse texto é para aqueles que eu falei que fazem isso e que ficam mentindo, nem pegam a Bíblia Sagrada para pregar a palavra, ficam falando: essa xícara vale R$ 1.000, compra que você será ungido. Aquela bolsa, ficam fazendo leilão. Eles ficam participando de missas negras com bruxos. Não vou falar o nome do bruxo aqui, mas que ficam participando de missas negras. E depois sai da missa negra, ficam se envolvendo com mulheres ali, pedem 2 ou 3 mulheres e saem dali e voltam para os inocentes, para os sinceros que estão sendo enganados, escutar a voz dele de novo. Tudo bonitinho, todo arrumado, vai lá em cima do púlpito e faz de novo o teatro. Mas ali é diante das câmeras. Desliga a câmera, é o maior picareta que a sociedade já viu. E que fica participando dessas missas negras, com os bruxos lá. E ficam se prostituindo com a maldade. Então esse texto é para eles. Esse Mateus 25, 41. São para eles esse texto. Agora vamos com o tema: o corpo e o sangue de Cristo. Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus capítulo 26, versos 26, 27 e 28. E que a Igreja Católica hoje fala dessa passagem, que matam Cristo toda a missa. Toda a missa eles matam Cristo e ressurge. Cristo morreu uma vez só, povo de Deus. Não é ficar toda a missa ressurgindo, 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 ressurgindo. Vamos com o tema Rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro e o seu lado. Ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Vou completar esse texto aí. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto em um grande abismo que entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir a que ressuscite alguém dentre os mortos. Exatamente. Se não ouvem, se não leem a Bíblia e não vê o que está escrito, se não ouvem, vai vir, por exemplo, Moisés, Elias ou Enoque, ou os anciões que estão lá, virá na terra, ou um anjo do Senhor vem para cá para falar para ele se arrepender. Como se diz, né? Tem na parábola, falou a verdade. Se os escritos não os satisfazem, precisa vir um de lá para você se arrepender? O tema: estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, que ali o ladrão se arrependeu. Uma vida de roubo, uma vida maltratando as pessoas, até matando para roubar, tirando vida de pessoas. A vida inteira assim. E no dia da crucificação de Jesus, tinha 2 ladrões, irmãos ainda. E um dizendo para o outro: aquele que está entre nós, ele não tem pecado nenhum. Ele não devia de estar aqui. Nós é que tem que morrer. Ele não merece. Ele não devia de estar aqui. E Jesus, ouvindo isso, reconheceu. E o ladrão falou para ele: lembra-te de mim. Ele falou e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é essa expressão? Hoje estarás comigo no paraíso. Que ele está salvo e que vai acordar no dia da segunda vinda de Jesus. Ele está esperando a recompensa, mas na cova. Ele se arrependeu em último ato. Ele se arrependeu. E eu acredito que todos aqueles que estão passando pelo leito da morte têm uma visita de algum anjo. E acredito que a pergunta é: você se arrepende ou não? Aí será selado a vida da pessoa. Vamos com o tema: o Filho Unigênito. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Exatamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente.
que temos que aceitar Deus em nossa vida, aceitar Jesus em nosso coração. Agora vamos com o tema Encontros de Cristo no domingo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, entrando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Quer dizer, visitou os discípulos, né, que estavam oprimidos, né, pela perseguição dos fariseus e escribas, né, que estavam trancados na onde que Jesus fez a ceia, né, no monasterio, né, e Jesus entrou, né, não bateu na porta, né, ele, como anjo, né, entrou entre eles, já ungido, e visitou eles no dia de domingo. Mas não está falando nada que Jesus mudou o dia de sábado para o domingo. Olha só a controvérsia, né, dessa... Eu estou fazendo, né, passagens controvertidas, né. Tem gente que fala que Jesus mudou do sábado para o domingo. Olha só, a malícia, né. Vamos lá com o tema agora. O batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Exatamente. Agora vamos com o tema. O dom de línguas. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quer dizer, estavam em Jerusalém, mas lá em Roma, na Grécia ou em Samaria, ouviam o clamor dos discípulos com a unção do Espírito Santo e ouviam a tradução da língua que eles falavam em várias traduções, em várias formas. De longe escutavam. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Exatamente. Vamos com o tema agora. Não considerar imundo o que Deus purificou. Atos capítulo 10, verso 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu o terraço para orar. Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes de seguidas, o lençol foi recolhido ao céu. Vou ler o versículo. Versículo 10 agora. 10.
Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era batido à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e da terra as aves do céu. E ouviu-se tinha uma voz que dirigia a ele: Levante-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considereis comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual o significado da visão, que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão para junto à porta, e chamando indignaram-se, estava ali os hospedados Simão por sobrenome Pedro. Quando meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram? Levante-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes? Então disseram: Centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo por testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Quer dizer, aqui está falando de Pedro, que o Senhor deu a visão para ele, por causa que que Cornélio, que era o centurião, era gentios, que era fora da nação de Israel, era romano, então ele era gentil. Então, quer dizer, Deus deu a visão para Pedro de acolher, de ungir a Cornélio. Todos têm que aceitar a Cristo. Não tem exceção a Israel, a Samaria, a qualquer lugar, todos têm que se achegar a Cristo. Vamos lá agora com a reunião dominical feita por Paulo, que é outra controvérsia também, né? Que pega esse texto e fala que estão guardando o domingo. Não tem nada a ver. No primeiro dia da semana, reuniu-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Está falando nada aqui de que mudou a lei ou que está guardando, né? Quer dizer, reunião. Tem nada a ver. Agora vamos ver o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, verso 8. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Exatamente. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. É um mandamento. Está cumprido o mandamento. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Exatamente. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Exatamente, povo de Deus. Romanos 13, 10. Então, povo de Deus, essa foi a primeira parte das passagens controvertidas, que a Bíblia é a autoridade de todo o mundo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Então,
Semana que vem eu trarei a segunda parte deste tema. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!